gravação. Pronto, começou. Vocês sabem que a gente está disponibilizando a gravação para o grupo aulas, né? Para as pessoas que não têm, às vezes, condição de acessar a aula nesse horário, nesse dia, para que possa também ter acesso. Se vocês quiserem também enviar para outras pessoas, para a gente não faz a menor diferença. Tá? Se a gente, o link, o Fábio só tem condição de colocar o link na sexta, porque depois o pessoal da quinta tem a aula. O importante é passar para quem precisa, sabe? Manda brasa, vai vinculando aí, dá tudo certo. Bom, vamos começar? Faz a prece. Faz aqui, eu vou pedir para o Fábio fazer a prece. Então vamos fechar os olhos, entrar em sintonia com o plano maior, pedir auxílio aos mentores, à espiritualidade amiga que se aproxime, que a gente possa ter uma boa conversa, um bom entendimento, e trazer novas informações para a gente, que faça a gente pensar, repensar, caminhar para um melhor lugar, um melhor caminho, dentro das nossas escolhas, e das oportunidades que a vida nos traz de crescimento. Que assim seja. Muito bom. Nós vamos hoje conversar um pouquinho a respeito de saúde e espiritualidade. O que uma coisa tem a ver com a outra, e aí nós vamos perceber que está tudo linkado. Tá, eu aviso. Vou ler um texto para vocês. Diz que esse texto foi encontrado na porta de um consultório médico, tá? Mas ele não tem autor certo, mas eu vou ler para vocês. O resfriado escorre quando o corpo não chora. A dor de garganta entope quando não é possível comunicar as aflições. O estômago arde quando as raivas não conseguem sair. O diabetes invade quando a solidão dói. O corpo engorda quando a insatisfação aperta. A dor de cabeça deprime quando as dúvidas aumentam. O coração desiste quando o sentido da vida parece terminar. A alergia aparece quando o perfeccionismo fica intolerável. As unhas quebram quando as defesas ficam ameaçadas. O peito aperta quando o orgulho escraviza. O coração infarta quando chega a ingratidão. A pressão sobe quando o medo aprisiona. As neuroses paralisam quando a criança interna tiraniza. A febre esquenta quando as defesas detonam as fronteiras da imunidade. Então, assim, de novo, hoje nós vamos conversar, vou voltar para o Cura e Libertação, tá? Do José Carlos de Luca, tá? Hoje nós estamos num capítulo chamado Mensagem Colocada na Porta do Consultório Médico. E nós vamos conversar hoje com vários médicos. Nós vamos iniciar, tem alguns vídeos hoje para passar. Esse vídeo que eu vou passar agora no começo tem 6 minutos, tá? É de um médico, que é o Dr. Frutuoso, espetacular, um espírita do Rio de Janeiro, fantástico, que é de uma casa que até hoje tem fenômeno de materialização na cura. Incrível. Depois, Dr. Paulo Sérgio Frutuoso. Se vocês depois quiserem procurar, ele conta histórias de cura e de materialização de pedaços da pessoa na mão dos médiuns, que é fantástico. Ele tem um caso que ele conta de um médico, cardiologista, professor dele da Faculdade de Medicina. Ele já é formado há muito tempo, tal, mas esse centro que ele trabalhava o pai dele. E esse médico, ele estava com problema na válvula do coração, acho que na válvula mitral. E na época, muitos anos atrás, ele estava desenganado, porque não tinha o que se fazer. E era uma pessoa muito, assim, descrédula de tudo, ele não acreditava em nada. E o doutor Frutuoso disse que um dia, né, penalizado com a situação dele, virou para ele e falou: senhor, não tem nada a perder, quer ir na cura? Né? Ele falou: então vou, vamos ver o que vai dar. E resolveu ir. E quem faz a cirurgia lá do centro, ai meu Deus, eu não vou lembrar do espírito, mas ele fala em vários filmes que ele faz, ele fala de qual o nome do espírito que faz, é o médico que faz as cirurgias. E eles entraram na câmara de passe, né, na câmara de trabalho, e o
o médium incorporou o tal do médico e começou a trabalhar no coração dele. E diz que fez assim, e quando ele abriu a mão, estava a válvula mitral do médico aqui, na mão dele. E diz que o doutor Frutuoso tomou um susto desgramado, né? Ele falou, meu Deus, vocês tiraram a válvula do coração dele? E ainda tomou uma bronca. Falou, uai, você não falou que ele não tem fé? Como é que você acha que ele está agora respirando, falando, né? Nós fizemos uma outra de ectoplasma. Nós plasmamos outra válvula perfeita. E diz que... Aí ele mostrou para o médico a tal da válvula, o professor dele, o professor também ficou assim, embasbacado, mas para tirar dúvida, eles mandaram para análise laboratorial. E foi detectado mesmo que era uma válvula mitral de coração de ser humano. É incrível, ele tem relatos assim, gente, que vocês não acreditam, é fantástico. Depois, se vocês quiserem, dê uma pesquisada. Vamos então escutar o doutor Frutuoso, depois a gente volta. Até já. Olha, eu gostaria de transmitir as minhas convicções pessoais a todos que estivessem me vendo, me ouvindo. Eu estava, certa vez, numa reunião, em que entrou uma jovem de 33 anos, completamente deformada, numa cadeira de rodas, que era empurrada pela mãe. A mãe tranquila, conformada. Muito bem, aquele quadro me chocou um pouco. Estava nesse dia os enfermos do Lar de Frei Luís, instituição ao qual eu pertenço, sendo atendidos pelo médico alemão Frederic von Stein, super incorporado no médium Gilberto Arruda. Entenda a super incorporação como um processo superior à incorporação. Pode ser chamado de outra forma, encarnação mediúnica. O espírito toma conta completa do aparelho físico mediúnico. Muito bem. E quando essa menina entrou na cadeira de rodas, empurrada pela mãe, o Frederic, próximo de mim, fez o seguinte comentário. Falou, Febo, veja o que nós fazíamos na Inquisição. O grupo de Frei Luís é oriundo da Inquisição. E aí eu perguntei, Frederico, o que nós fazíamos? Essa jovem era uma das nossas auxiliares no manuseio dos instrumentos de tortura inquisitoriais. Aí eu me aproximei da mãe da menina e perguntei, minha senhora, como é o nome da doença da sua filha? E ela respondeu, a minha filha tem uma doença muito rara, chamada Síndrome de Larsen. Muito bem, eu anotei. E cheguei em casa e fui estudar o que era a Síndrome de Larsen. Muito bem. Em 1954, um ortopedista cirurgião chamado Joseph Larsen estudou essa doença. Ela é uma doença genética, hereditária, que acomete um único gene. E aí ele gera uma proteína errada. Todo gene produz ou programa uma ou mais proteínas. A proteína que esse gene produz, ela entra exatamente na confecção da organização das articulações no embrião. Quando esse gene está defeituoso, e a proteína evidentemente também, porque é gerada por ele, as articulações do embrião ficam anormais. E o que acontece com ela? Se soltam, luxam, sofrem desarticulações espontâneas, sem trauma, ainda na vida intrauterina e que se prolonga pela vida pós-uterina. É uma doença que não tem cura. Ela tem tratamento, mas não tem cura. Muito bem. Deslocamentos das juntas articulares. E aí eu dei mais um passo nesse estudo que eu estava fazendo. Eu fui estudar as lesões causadas
pelos instrumentos de tortura da Inquisição. Com a roda em que eles colocavam o indivíduo numa roda e puxavam os pés para cá e a mão para lá. O estralabo e vários outros. E fiquei estarrecido em perceber que as lesões causadas pelos instrumentos de tortura inquisitoriais eram exatamente iguais às causadas pela síndrome de Larsen. Então, mais uma vez, é um detalhe, em mais de 40 anos, ficou comprovado a mim que aquilo tudo que nós fazemos e que prejudicou o próximo ou prejudicou a natureza do planeta em que você vive, fica gravada no tal perispírito, envoltório fluídico do espírito, chamado pelo Sheldrake de campos morfogenéticos. Muito bem. A deformação pode ser mais ou menos profunda. E de acordo com esse aprofundamento, com essa deformidade causada pelo seu ato, pelas suas palavras e até pelo seu pensamento, só há uma forma de você corrigir o envoltório eterno do ser espiritual, que é você. É você habitando um novo corpo físico, e nesse corpo físico as deformações corrigem o teu perispírito. Nesse raciocínio, os médicos dos outros planos, ao longo de 40 anos com eles convivendo, inclusive materializados pelos fenômenos de ectoplasmia, me disseram que os tumores são aspiradores das impurezas do espírito. E aí você encontra uma explicação do porquê de determinados tumores de alta malignidade surgirem até em fetos, em crianças que não nasceram. Como essas impurezas foram parar no espírito, se a criança nem nasceu? Salta aos meus olhos, agride a minha fronte, aperta o meu nariz e puxa a minha orelha. Que essas impurezas foram parar no espírito em vidas passadas, que grande parte das religiões não aceita. Então, mais uma vez, eu acho que a solução para a humanidade está na compreensão desses fenômenos com a comprovação científica dessa veracidade. Prontinho, pois é. Nós vamos conversar hoje um pouquinho, então, sobre essas questões, né, de quanto a gente traz, ou quanto a gente é responsável por toda esse envolvimento perispiritual, esse envolvimento vibratório que vai, às vezes, de uma encarnação para outra, e que a gente acaba implantando dentro da gente mesmo doenças que não estavam necessariamente dentro de provas ou expiações. São criações do nosso próprio psique, do nosso próprio espírito ainda, com as nossas próprias imperfeições. Vocês já ouviram falar que a pessoa estava morrendo de raiva? É possível, viu? Morrer de raiva. Não é uma figura de linguagem só, não. Né? A gente pode pegar os nossos próprios sentimentos, os nossos próprios pensamentos e acabar jogando para dentro do nosso corpo. Primeiro, o nosso corpo perispiritual, e o nosso corpo perispiritual, célula a célula ligada ao nosso corpo físico, acaba trazendo ou desenvolvendo algum tipo de doença. O Emmanuel, no livro Vinha de Luz, fala para o Chico assim: quantas enfermidades pomposamente batizadas pela ciência médica não passam de estados vibratórios da mente em desequilíbrio? Interessante, né? Vou ler para vocês uma carta de um espírito após desencarnar, que ele olha para trás, para o seu passado, rapidinho, curtinho. E que conclusões que ele tira? Olha lá. As grandes tristezas podem nos ser a causa de enfermidades que a medicina não consegue debelar.
Creio que enfrentei um problema cardíaco irreversível em decorrência dos meus complexos de culpa. Depois que a gente deixa o corpo, é que observa quanto poderia ter deixado de errar. Um pouco mais de paciência e desprendimento, de renúncia e de amor nos evitariam muitos dissabores na vida que prossegue além da morte. Isso é do livro, é do Carlos Bacelli, que chama-se Muito Além da Saudade, tá? Bom, então o que a gente percebe? Que a doença, ela está relacionada a uma conduta nossa, não pautada nem no amor e nem no perdão. E quando eu falo amor e perdão, eu estou dizendo também auto-amor e auto-perdão. E muitas vezes nós transformamos a nossa existência num mar de dificuldades simplesmente pelos questionamentos espirituais, os questionamentos psicológicos que nós trazemos na nossa vida. Ou seja, toda vez que nós não pautamos as nossas condutas em amor, perdão, aceitação e tudo aquilo que Jesus pediu para a gente fazer, nós podemos acabar trazendo para a gente consequências desagradáveis, né? E aí o que acontece? Muitas pessoas acham que isso é castigo de Deus, né? E a gente já sabe que castigo de Deus não existe. Nada mais é do que a tal da causa e efeito, né? O movimento nós já conversamos aqui, de eu mandar para o universo uma energia e o universo me devolver alguma coisa similar. Eu vou botar um outro videozinho para vocês entenderem direitinho o que eu estou falando, do Amigos da Luz. Graças a Deus isso é mais levinho. Mas ele vai dar muito esse contexto de as nossas atitudes, o que elas trazem. Até já. Aguenta aí que o Fábio já vai pôr. Resolve isso. Hoje é domingo. Domingo, minha folga, tá? Amanhã. Boa noite pro senhor, tá bom? Pô, mas que saco. Eu já tô de saco cheio dessa gente. Meu Deus, eu tô rodeado de gente chata. É no trabalho, é em casa. Queria que essa gente toda sumisse. Sumisse da minha vida. Pedro Antônio! Oi! Seus problemas acabaram! Quem é você, garota? Eu sou a sua fada madrinha! De onde você saiu? Direto do mundo da fantasia. Fantasia? Pra realizar os seus desejos. Qualquer coisa eu posso pedir? Aham. Qualquer coisa mesmo? Aham. Então eu quero dinheiro. Eu quero muito dinheiro. Eu quero um cofre de banco de dinheiro. Pode ser? Então, dinheiro. Dinheiro, sim. Não tá rolando, né? Com esse negócio de crise não tá fácil nem pras fadas, amigo. Mas faz o seguinte, me diz assim as coisas que estão te incomodando. De repente eu posso te ajudar. Me incomodando? Aham. Tem sim. Uhum. Um monte de gente chata que me rodeia. Eu tô de saco cheio dessa gente toda. Tem como fazer sumir? Então faz o seguinte, faz uma lista dessas pessoas. Lista? Aham. Tá, onde eu anoto então? Blup. Tá ótimo aqui. Então pode ser qualquer pessoa, né? Aham. Então vamos lá, vou começar pelo meu chefe, tá? Esse aqui eu quero que você elimine da face da terra. Aquele presidente do setor financeiro. Aquela secretária, a secretária do meu chefe também, ela não me suporta. Também eu quero que você suma com ela, tá? Agora minha família, tá? A família pode ser toda. Não, minha mãe se deixa. Meu irmão principalmente você leva pra bem longe, tá? Deixa eu ver quem mais. Nossa, mas é gente, hein? Você acha? Aham. Mas você que sabe, né? Vamos lá, concentra. Já? Aham. Eu nunca mais vou ver essa gente na minha vida. Agora eu preciso ir, querido. Beijinho. Tchau, tchau. Caraca. Pedro Antônio. Outra fada? Que fada? Eu sou a morte. O quê? A morte. O bater de botas. O vestir o paletó de madeira. O Zé Maria. A desencarnação. E o que você quer comigo? Adivinha? Veio me buscar? Não. Vem vender Jequiti. É claro que eu vim te buscar. A sua tarefa pra essa encarnação já tá terminando. Não, mas eu sou muito novo ainda pra morrer. Eu ainda tenho que casar, ter filhos, ter netos, viajar. Não tô nem doente. Tem razão nenhuma pra morrer. Realmente não tinha, né? Mas você acaba de criar. Como assim? Pedro Antônio,
A razão da tua existência era para resolver tuas questões com seus desafetos. A partir do momento que você pede para sumir com eles, tua existência não faz mais sentido. Ou você acha que você veio aqui a passeio? Vambora? Não, por favor, me deixa aqui, tá? Me deixa. Não, eu não vou. Me deixa. Pedro, irmão, acorda, irmão. Sérgio? Tava tendo um pesadelo aqui na sala, cara. Oh, meu Deus, graças a Deus, era um pesadelo. Tava gritando com essa agenda aqui na mão, que nem um maluco. Tem até uma lista aqui com o nome. O meu nome aqui sublinhado e tudo. É a lista das pessoas que eu amo, entendeu, meu irmão? Eu Você fiz uma ama? lista. Você meu irmão, ama? eu te amo muito, Não, calma meu. aí. Cara, o seu Pereira tá na lista, vocês se odeiam. Mas não, é porque é um amor bandido. Um amor bandido. Seu Pereira, eu gosto muito dele. Ai, nossa, o que nós, espíritos protetores, não fazemos pelos nossos protegidos, hein? Dá uma ajuda aqui. Ainda bem que eu fiz aula de teatro na minha última encarnação, senão não ia dar conta, não. Ah, mas qual é o seu problema? Você quer saber o quê? Quer saber tanto Não, que eu vai quero pro saber que por que fazer, você vai não foi trabalhar. dormir. Aí me Gente, deixa, você hoje é não domingo, eu foi- tô descansando, vai pelo dormir no amor de seu Deus. quarto. Sabe que não pode pelo amor de combinar. Deus, Meu Deus, deixa tudo em de paz, novo. mas que saco. Você acha que agora é o quê? Me passo de Darth Vader? Pois é. Então, para vocês terem uma ideia de quanto as nossas atitudes podem interferir na nossa vida, né? De verdade, né? Como aconteceu aí, foi uma brincadeira, mas é possível a gente mudar completamente o rumo da nossa encarnação pelas nossas atitudes. E isso pode ser, nós podemos estar falando aqui de atitudes, pensamentos e sentimentos que estão vinculados a essa encarnação ou encarnações anteriores que vão, né, respingar nessa daqui. Então, assim, o que a gente começa a perceber? Que você pega uma pessoa, por exemplo, que morreu, né? O atestado de óbito aqui vai estar, sei lá, infarto, derrame, mas se existisse um atestado de óbito espiritual, a causa-morte seria impaciência, irritação, mágoa, orgulho, egoísmo e etc. e tal. Então, assim, já está mais do que comprovado, né? Os médicos já estão estudando isso aí, estão pesquisando o quanto que os nossos sentimentos, as nossas emoções, a nossa falta de fé, interfere na nossa saúde física. Tem um médico chamado Dr. Geraldo Balloni, ele é médico psiquiatra, e ele diz que a medicina, a psiquiatria, ela já conseguiu, inclusive, fazer um mapeamento, mapear mesmo, né? Que atitudes uma pessoa vem a ter que acabam desenvolvendo, principalmente, doenças cardiorrespiratórias. E, entre elas, um infarto do miocárdio. Eles até chamam essas pessoas de personalidade A. Eu vou descrever para vocês as pessoas de personalidade A, tá? Se vocês se encontrarem em alguma aqui, vocês comecem a corrigir, porque a tendência das pessoas que têm essa personalidade A é muito maior a porcentagem da pessoa pegar uma doença cardiorrespiratória do que um ser humano normal. Então, vamos lá. 1. Tendência para procurar atingir metas não bem definidas ou muito altas. 2. Acentuada impulsão para competir. 3. Desejo contínuo de ser reconhecido e de progredir. 4. Envolvimento em múltiplas funções. 5. Impossibilidade prática, falta de tempo para terminar alguns empreendimentos. 6. Deixa eu virar a página aqui. Preocupação física e mental. 7. Incapacidade de relaxamento satisfatório, mesmo em épocas de folga. 8. Eu vou parar de ler, que eu estou em todos quase. Ai, que dureza, gente, que triste. Eu estou quase chorando aqui já. Ai, meu Deus. 8. Insatisfação crônica com as realizações. 9. Grau de ambição está sempre acima do que obtém. 10. Movimentos rápidos do corpo. 11. Tensão facial.
12. Entonação emotiva e explosiva na conversação normal. 13. Mãos e dentes quase sempre apertados. Esses últimos aqui eu me livrei, graças a Deus. Mas os outros tem uns 4, 5, eu devo ter uns 10, tá bom. Então, assim, gente, vejam como... Vocês se acharam aí? Aí? Deixa eu pegar aqui no computador para ver todo mundo. Tá, dá para ver aí? Faz com a mãozinha quantos vocês se encaixaram aí. Contaram? Não, ai que bom. Tem gente que não contou, tem gente que está 10, tem gente que está pensando na morta, bezerra. Tá bom, tá tudo certo. Bom, vocês veem, gente, que essa questão a gente pode chamar de espiritualidade relacionada à doença, mas na verdade não é bem espiritualidade, é vida, né? Tanto é que os médicos, eles conseguiram chegar até a uma condição aqui de mapear as pessoas que têm uma tendência a problemas, no caso aqui, cardiorrespiratórios. Mas a gente sabe que, já é falado pela medicina, né? Mágoa causa câncer. Você já deve ter ouvido isso aí falar, né? Tudo que é terminado em it são doenças psicossomáticas. Então, são doenças que você tem... problemas mentais que você joga, quando fala problema mental, não estou falando ninguém de abobado, não, né? Problemas da cabeça mesmo, né? Problemas sérios que você tem e que você somatiza, você joga para dentro do seu corpo. Né? Então, se você também tem alguma coisa aí com it, corre atrás. Alguém quer comentar alguma coisa? Ô, Ana. Oi. Eu. Assim, a gente tem que morrer, certo? Assim, desencarnar, né? Com certeza. E aí sempre vai ter algum motivo para isso, né? Então eu acho assim, eu acho super válido tudo isso que a gente está estudando na noite de hoje, mas eu acho que isso está caminhando com o nosso processo evolutivo, né? Mas eu acho válido no sentido de a gente sabendo dessas coisas que você está passando, a gente pode trabalhar o que acontece com a gente, certo? Então, assim, eu, por exemplo, eu tenho problema cardíaco. Sou super de boa, com um monte de coisas, nem sabia que eu tinha isso, etc. Descobri há pouco tempo. Eu fiquei até surpresa, né? Mas eu lidei super bem, entendeu? Então, assim, faz parte do processo evolutivo de cada um, né? Obrigada. Nada. Gi, mais alguém quer colocar? Eu, Ana. Oi, pode falar. Só complementando aí o que a Gi falou, né? Quando eu tenho problema respiratório e todos os ites aí da medicina mundial. Então, quando você eu comecei a perceber melhor isso na minha vida, assim, quando eu tinha um desequilíbrio, uma descarga emocional muito grande, praticamente assim, instantâneo, né? Então, quando você passa a perceber isso, você automaticamente toma um pouco mais de cuidado para não se desequilibrar tanto, né? Mas assim, aquela coisa, né, a gente está em evolução ainda, né? Então é muito difícil você se conter, né? Você agir e não reagir, né? Certas situações. Mas ter essa consciência já está me ajudando bastante. A ideia da aula hoje é essa mesmo, né? O que a Gi colocou é bastante interessante, mas assim, a função da aula de hoje, eu acho que a nossa aula hoje ela tem duas funções importantes. Primeiro, a aceitação das coisas que eu já tenho, né? Que é o que a Gi colocou, que ela descobriu que ela tem um problema cardíaco. Tudo bem, né? Aquilo que eu falei, respingou da encarnação passada para essa? Talvez, paciência, vamos seguir em frente. Mas o mais importante de tudo é a gente fazer uma plantação benéfica para o futuro. Eu não fazer mais problema ou para essa encarnação mesma, ou para a próxima.
né? Então, assim, já que eu começo a tomar alguma consciência de que aquilo que eu penso, uma pessoa muito irada, ela vai ter problema de estômago, vai ter problema circulatório. Tem um monte de ligação que depois, se vocês forem no Google, vocês vão procurar, vocês vão achar 1000 coisas. Fazer o balanço. Né? Uma pessoa que é muito egoísta, ela tem a tendência a ter problemas em outros lugares. Enfim, tudo que a gente faz, o que a gente pensa de errado e como a gente encara as coisas da vida da gente, a gente acaba concentrando no nosso corpo físico. É nosso isso, é o nosso normal. Então, hoje, a nossa ideia é tentar não trazer mais problema para o futuro e tentar aceitar melhor os problemas do passado que a gente trouxe. Não, acho que não. Você queria falar, Gi? Não, foi só o microfone. Só, mas dá para menos de um minuto. Está acabando o de hoje, o Fábio vai fazer uma colocação e depois a gente volta com o restante da aula. Na realidade, o que a Paula está colocando, a gente vai fazer o balanção, né? A gente põe um balanço aí e aí a gente vai começando a enxergar aquilo que realmente a gente deve colocar relevância ou não e o quanto essa relevância que te dá para uma coisa ou outra interfere na gente de um lado para o outro, né? Então, aquela coisa que a gente coloca do domínio da nossa mente, que a gente falava bastante com vocês aí, tem muito a ver com isso, né? A maneira que a gente controla aquilo que chega para a gente e deixa aquilo fluir ou não fluir positivamente ou negativamente dentro do nosso corpo, né? Então, é a gente que comanda as energias, a gente que canaliza, a gente que coloca, a gente que direciona aquilo que a gente quer para a gente, entendeu? E a partir do momento que a gente toma consciência daquilo, fica mais fácil de direcionar para